Bom, como a gente te mostrou mais cedo, Elon Musk deixou o governo dos Estados Unidos. A despedida do bilionário aconteceu hoje, sexta-feira, durante uma reunião no Salão Oval da Casa Branca, ao lado de Donald Trump, o presidente do país. O dono do X apareceu usando uma camiseta escrita The Dodgefather, um trocadilho com The Godfather, nome em inglês do filme O Poderoso Chefão, e também uma referência ao trabalho dele à frente do Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE. Trump afirmou que Musk vai continuar participando do governo mesmo com a saída oficial. O que a gente pode esperar do mandato de Trump sem a presença direta de Elon Musk? O internacionalista especializado em Estados Unidos, Roberto Goulart, é quem vai nos ajudar a dar essa resposta. Roberto, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Neila. Um prazer falar com você. Prazer todo nosso. Já começo te perguntando o que muda no governo Donald Trump daqui para frente sem a presença de Elon Musk. O Elon Musk ele foi convidado pelo Trump para assumir, né, que eles chamam uma espécie de uma secretaria, né, mas funcionário especial. E esse funcionário especial só pode trabalhar 130 dias. Então a saída dele, né, coincide já desse prazo. E a saída do Musk talvez traga um pouco de, digamos assim, ou melhor, de tranquilidade ou diminua a turbulência, porque o Musk, desde o primeiro dia, confundiu muito o que ele faz nas empresas dele com o que precisa ser feito na Casa Branca, no estado norte-americano, que é grande, tem várias frentes, né? É bastante, digamos assim, grande, né? Um estado que tem diversas ramificações. Eu acho que o Elon Musk simplificou um pouco a tarefa, tentou, né, subestimar, me parece, a tarefa dele, e isso não deu certo. Então, o que ele deixou em partes também foi o desarranjo em certas frentes, que nós vimos que a justiça está suspendendo ou mandando voltar atrás no que foi feito. Então, em relação a essa parte do que ele colocou como eficiência. E o outro, ele também criticou o próprio aliado dele, o Donald Trump, né, quem o nomeou, porque o Trump, enfim, enviou projetos ao Congresso que, no entendimento dele, aumenta o déficit dos Estados Unidos. Roberto, para quem está nos assistindo e nem entende nada de governo dos Estados Unidos, a gente viu Elon Musk entrando no governo Trump para gerir aí esse departamento de eficiência que o Donald Trump até chamou de bebê do Elon Musk. Esse departamento de eficiência, ele já existia em outros governos ou foi uma criação desse governo Donald Trump específico? O Trump é que criou, né, com essa denominação, né, porque o Estado ele tem que permanentemente ir se aperfeiçoando, claro, e aumentando a eficiência nos gastos públicos, a eficiência do serviço prestado ao cidadão, a eficiência, né, no funcionamento, né, do conjunto dos equipamentos coletivos que estão sob sua administração, como, por exemplo, aeroportos, rodovias, portos, ferrovias e assim por diante. No Brasil, se a gente fosse fazer uma comparação, nós já tivemos no Brasil 3 reformas administrativas. A última delas foi em 1998, e o então presidente Fernando Henrique ele criou um ministério que chamava o Ministério da Administração da Reforma do Estado, o MARE, né? E que, finalizada a reforma, ele foi extinto. Ali ele tinha um status de ministério, mas era para fazer essa reforma administrativa. Então isso já tem quase 30 anos. Depois não tivemos uma outra reforma administrativa, temos no Brasil até uma proposta, né, do Congresso, que é a PEC 32, enfim, que não avançou no governo Bolsonaro, porque ela tem uma série de, ou melhor, durante o mandato do Bolsonaro, né, na Câmara dos Deputados e também no Senado, porque ela tem uma série de controvérsias. Mas o que o Trump procurou fazer era pegar um bilionário que doou muito para a campanha dele, como as empresas dele são altamente lucrativas, então a ideia de tentar transpor, me parece, né, diretamente a gestão da iniciativa privada diretamente para o Estado, isso aí nós vimos que tem limites, né, porque nós estamos falando de entes com natureza bem diferentes. Agora, falando em eficiência de fato,
essa participação especial de Elon Musk aí à frente desse setor do governo Donald Trump mostrou o serviço? Teve eficiência de fato? Ou esse tempo aí curto, curtíssimo de 100 e poucos dias, não houve nenhuma mudança estratégica ou nenhuma mudança que pôde ser vista de fato na eficiência, então, do governo? Ainda creio que é pouco tempo, ainda nós temos ainda para avaliar essa mudança de eficiência, porque a gente tem que ter os parâmetros dessa eficiência, né? Nós vemos agora, né, Neila, por exemplo, a aplicação de inteligência artificial, e isso vem transformando, né, enfim, a forma com que o governo presta determinado serviço ao cidadão. Essa eficiência, às vezes, é dada, sobretudo, né, pelo número de servidores públicos que tem ou de agências federais especializadas, né, nos Estados Unidos. Então, o Musk me parece que foi, de certa forma, um pouco indiscriminado, pelo que a gente viu no noticiário, enfim, a repercussão que teve no primeiro, no segundo mês do governo Trump, né, em que ele levou adiante enfim, fechamentos, por exemplo, de algumas agências especializadas que existem há 40, 50 anos e não apresentou um estudo, né, para dizer, olha, vamos supor, com 1.000 servidores ou servidoras funciona apresentando resultado 10 e com 500 servidores vai apresentar resultado 14, né? Ou seja, não teve parâmetros, né? Até considerando o tamanho do Estado norte-americano, os Estados Unidos, né, enfim, nas suas diferentes frentes, ao ter o Musk nesse Ministério da Eficiência, ele acabou projetando, me parece, mais algumas diretrizes, mas essas diretrizes, como eu disse, parte delas, quando implementadas, esbarrou, né, em ações na justiça que acabou suspendendo ou congelando, né, ou mandando retornar à situação anterior, porque alguns serviços foram descontinuados. Então, esse é um problema. Então, assim, me parece que fazer uma reforma no escopo que o Trump busca, né? De forma tão, eu vou colocar dessa forma, enfim, isso é um juízo de valor meu, até pode ser, né, considerado assim um juízo de valor, é um pouco amadora, né? Considerando que os Estados Unidos têm, né, uma burocracia altamente profissionalizada, né? Você tem Ministério da Agricultura, o equivalente, você tem outros, né, secretarias, né, que aqui é Ministério no Brasil, lá é Secretaria, enfim, e outros órgãos que podem, né, contribuir sim para aumentar a eficiência do gasto público nos Estados Unidos, aumentar a eficiência dos serviços prestados aos cidadãos e até mesmo liberar recursos para novas demandas do país, né, como um todo. Mas me parece que nesse momento ainda seria um pouco precipitado a gente ter um balanço, né, dado também que o tempo é muito curto. A gente pode dizer que essa participação relâmpago do Elon Musk no governo pode ter sido uma jogada, uma estratégia de marketing de ambas as partes, porque até as ações da Tesla subiram, né, depois do dia que ele acabou anunciando a saída do governo. Sim, eu acho que é um pouco das duas coisas, Neila, porque o Trump também é um empresário, né, um bilionário nos Estados Unidos, sobretudo do setor da construção civil, de rede hoteleira também, mas o Trump, a relação, considerando o primeiro governo dele, ele se cercou de pessoas que tinham mais conhecimento do Estado norte-americano. E nesse segundo mandato, o Trump, ele se cercou, né, parte das pessoas que estão trabalhando com eles tem pouca ou nenhuma experiência no serviço público, né? Nos Estados Unidos, até mesmo à frente, né, de algumas pastas, como, por exemplo, o equivalente, né, ao Ministério da Saúde nos Estados Unidos, né, que não tem nenhum conhecimento da área. E no caso do Musk, essa passagem relâmpago dele pelo governo, dada a condição, né, de entre aspas, um funcionário, né, especial e que tem essa limitação legal de 130 dias, creio que o Musk ele acabou tendo também uma polêmica que ele queria ter acesso a um conjunto de dados, por exemplo, do Departamento de Tesouro, né, norte-americano, que a Justiça vedou, né, que ele não poderia ter acesso, porque aí é informações bem sensíveis e informações sigilosas. Então parece também que o Musk ele não conseguiu conhecer a fundo, digamos assim,
não sei com que interesse ou qual motivação, o conjunto mesmo, né, do Estado norte-americano. E é claro que ele conseguiu conhecer mais o Estado norte-americano e pode ser que até venha utilizar de alguma forma nos seus negócios, né, a maneira de lidar, né, com as questões públicas, mas, ao mesmo tempo, pode ter, quem sabe mais à frente, algum indício de conflito de interesse. E para o lado isso vamos conferir, né, como que a justiça norte-americana vai também, enfim, monitorar e avaliar caso venha receber, né, caso receba seja provocado nesse sentido. E no caso do Trump, eu acho que ele quis dar essa ideia de um governo de sucesso, né? Então trazer pessoas de sucesso, assim por diante. No Brasil, de certa forma, a gente até já teve governo, né, que usou desse mecanismo, né? Então você pegar um grande empresário e esse empresário ficar pouco tempo no governo, né? Porque é um empresário que poderia transformar uma determinada área. Lembrar que até o Pelé no Brasil foi ministro, né? Então tinha essa ideia de falar um craque em campo, né? E que, enfim, tantas vitórias para o Brasil pode também, né? Vir aqui aplicar como ministro do esporte do Collor que ele foi, né, alguma inovação. O Pelé até que vale anotar que ele teve uma inovação que foi, né, o fim do passe, né, enfim, do clube e o passe do jogador passou a ser dele, né, então teve lá uma inovação, né, me lembro agora assim, essa assim, de bate pronto. Mas eu creio que sim, essa relação entre Musk e Trump também vai além apenas da participação no governo, mas eles compartilhando uma visão de Estado, uma visão também de mundo e, sobretudo, né, aí a convergência mais forte deles é a agenda da extrema-direita, que eles são dois grandes impulsionadores da extrema-direita nos Estados Unidos e no mundo. Foi ótimo você ter tocado nesse ponto, porque a gente vê que é um momento de expansão da extrema-direita no mundo mais uma vez, então certamente esse também foi um dos motivos dessa aliança de Elon Musk e Donald Trump. Roberto, muito obrigada, viu? Obrigada pela sua análise, pela sua participação aqui no nosso boletim. Roberto Goulart, muito obrigada. Obrigado, Neila. É um prazer falar com você e com a sua audiência. Olha, vamos mudar de assunto.